Olá, bom, para quem não me conhece, meu nome é Rogério. Estamos no canal A Vida Tem Sentido, mais uma vez. Eu espero que seja tudo bem com você. Você já ouviu falar em tóxico? Você já ouviu falar em substância tóxica? Substância tóxica é algo, é um veneno. Ele, ele é aquilo tudo que contamina, tudo que envenena. É toxina, é algo que ele envenena, ele contamina o ambiente, contamina o organismo. Você já ouviu falar nisso? O que é tóxico? Ele é um veneno. Nada prospera num ambiente tóxico, num ambiente contaminado. E a gente já ouviu falar em pessoas tóxicas. Você sabe o que é toxina numa pessoa? Uma pessoa tóxica. Às vezes, nós mesmos acabamos sendo tóxicos. Se a gente não se policiar, se a gente não se observar. O lado tóxico de uma pessoa, a gente observando, como eu disse, esse canal aqui é um canal de opinião, então é minha opinião, meu ponto de vista. O que eu pude observar são aquelas pessoas negativas, pessoas que se queixam toda hora, e isso a gente sabe que às vezes a gente acaba sendo até isso, né? Tóxico. Porque quando você começa a reclamar ou se queixar da vida, você já está sendo tóxico. Pessoas que falam de problemas de saúde constantemente, problemas de acidente, o lado fanático, às vezes coisa de política, coisa de religião, assuntos toda hora fofoca, pessoas que falam dos outros, pessoas que só falam de acidentes, pessoas que conseguem ver só o lado negativo da vida, não conseguem ver algo positivo, pessoas que se você fala alguma coisa, a pessoa ela acaba desdenhando de você. Se você falar alguma coisa positiva, que ela não concorda, que ela não vai concordar. A pessoa tóxica, às vezes, ou a grande maioria, não são pessoas ruins. Não são pessoas de mau caráter. Não são pessoas que a gente, ó, a pessoa é tóxica. Ah, e significa que a pessoa é ruim, uma pessoa que tem que ser isolada. Às vezes são pessoas que são boas, são pessoas honestas, são pessoas íntegras, porém ela está contaminada com aquele lado tóxico, porque ela não percebeu ainda, porque às vezes a queixa, a reclamação, aquela forma de, aquele lado negativo de ver a vida, aquilo está prejudicando ela, porque ela está envenenada. E quando a pessoa está envenenada, a pessoa ela acaba precisando às vezes de auxílio. Aí o que acontece? A pessoa tem que ser isolada. Não isolada, né? Não vamos falar com ela, não é isso. É porque às vezes a pessoa ela precisa ser orientada. Você acaba blindando os seus pensamentos, os seus ouvidos, para não ouvir aquilo. Porém, a gente tem que estar sempre dando volta e um dia a gente poder falar com ela com a melhor forma para poder auxiliá-la. Porque de repente a pessoa não está percebendo, porque ela está contaminada. E às vezes, algo contaminado, ele não consegue perceber, porque ele segue a vida e ele não percebe. É como se fosse, vai, uma substância que cai no rio. A água está correndo, a substância entra no rio, contamina todo o rio, não é? Então, não tem ideia daquele momento ali. Aí é uma coisa assim natural. Então, quando a gente fala de pessoas tóxicas, as pessoas acham que é, poxa, uma pessoa, a não ser quando é mau caráter, a não ser quando é uma coisa absurda. Quando existe absurdos, é uma coisa diferente. A gente está falando de situações que às vezes a gente vê numa pessoa, uma pessoa do nosso convívio, um amigo, um familiar, que às vezes a gente gosta tanto, a gente ama tanto, a gente precisa ajudar a pessoa. Às vezes um toque, uma conversa, às vezes a forma de conversar com a pessoa, às vezes a gente começa a mudar o sentimento e a ideia da pessoa. Porque às vezes a pessoa precisa de auxílio, ela precisa
Se você começa a falar sempre de um lado positivo, a pessoa sabe que toda vez que conversar com você, você vai poder falar coisa positiva com ela. Às vezes ela olha para ela assim e fala, eu sou uma pessoa feia, ninguém gosta de mim, não sei o que, começa a falar um monte de coisa. E você começa a mostrar para ela durante a sua conversa que ela tem coisa positiva, tem coisa boa. E você começa a acolher a pessoa de um jeito, que a pessoa começa a mudar o entendimento dela. E quem sabe você começa a tirar a toxina dela, descontaminar ela. E aos poucos ela vai descobrindo, na consciência dela, que ela estava equivocada, estava contaminada. Por quê? Porque às vezes a gente ouve essa palavra muito aí, né, na internet. Afaste das pessoas tóxicas. Beleza, a gente tem que afastar mesmo. Só que às vezes a gente não consegue se afastar. Como eu disse, às vezes é absurdo. Absurdo mesmo, a gente tem que se afastar. Uma pessoa com um caráter duvidoso, uma pessoa mau caráter, uma pessoa que você percebe que a pessoa ali não tem condição. Porque se você ficar muito em contato com ela, ou você se torna, ou ela vai te prejudicar. Não é? Então, se precisa dar um toque para a pessoa, falar assim, olha, procura ajuda, dá um jeito aí na sua vida, porque você está detonando aqui o seu ambiente. Aí é outra situação, é uma situação mais delicada, é uma situação mais profunda. O que estamos falando aqui é justamente daquela situação que não pode ser altamente tudo genérico, porque existem atitudes tóxicas que todos nós praticamos. Um mais, um menos, mas a gente sempre pratica. A gente acaba dizendo que não, eu não, de forma alguma, eu não faço isso não. Observa todo o seu dia. Você consegue observar? Não é fácil, entendeu? Fala, anota, não vai dar para anotar, mas observa determinadas atitudes que você tem. Porque às vezes a gente é uma pessoa tóxica e não sabe. Só que você é ruim? Não. Às vezes você é um cara batalhador, você é uma mulher que luta, batalha, tem seus filhos, seus amigos, seu trabalho. É uma pessoa honesta. Só que às vezes você tem que ser honesto com você mesmo. Falar, olha, eu falei uma besteira ali, eu tenho que corrigir, eu tenho que pedir uma orientação. Será que eu falei certo ali? Será que eu não estou reclamando demais? Será que eu não estou falando muita coisa negativa? Será que eu não estou falando muito palavrão? Que hoje as pessoas falam, palavrão, tem que falar mesmo, beleza. É cada um, é uma opinião. Como eu disse, é meu ponto de vista. E meu ponto de vista, às vezes, os palavrões, de repente, ele remete você a algo não tão claro da vida. Porque às vezes não é a grande maioria, às vezes, que é interessante ouvir isso. E às vezes você mesmo, você fala assim, beleza, é meu jeito mesmo, não é? Que se dane meu jeito. Você vai falar outro palavrão. Você fala um palavrão aí e fala, beleza, tal. E você acostuma com aquilo. E aquilo às vezes acaba remetendo a sua vibração de uma forma que não é legal para você. É o seu jeito, é. E às vezes você precisa melhorar. Melhorar para você. Se você não quiser melhorar, beleza. Aí você continua no caminho. Então, por isso que o lado tóxico, às vezes, são atitudes tóxicas que a gente tem que tirar da gente. E como é que a gente tira? Descontaminando, tirando a toxina. E a gente não consegue, às vezes, arrancar de uma vez, porque a gente já está impregnado. Então, a gente tem que ir corrigindo aquilo aos poucos, para a gente realmente se sentir bem. Quando a gente se sente bem, se sentir confortável dentro de nós, aí realmente a gente está legal. A gente pode falar, beleza, eu não estou intoxicado mais. Isso é um recado que eu queria dar para vocês. Pensa só nisso. Gratidão, amigos.